Olá, me chamo Tainara Ferreira, faço curso em Licenciatura em Geografia no Polo da Uninter, em Capelinha, Minas Gerais. Hoje estou aqui para a apresentação do meu portfólio, que tem como tema Perfil do Solo, onde foi realizada uma maquete e um estudo do perfil do solo da minha cidade, em Capelinha, Minas Gerais. Cada região do nosso país tem um tipo de solo específico que auxilia nas produções. O solo é um sistema dinâmico que recebe constantemente fluxos de matéria e energia. Portanto, para sua classificação, é necessário compreender diversos aspectos que influenciam na sua gênese, como o material de origem, o relevo, a vegetação, o clima e as condições hídricas. Aproximadamente 70% do solo brasileiro é classificado como latossolo, argiloso e cambissolo. Em Minas Gerais, estado localizado na região sudeste do Brasil, tem muitas riquezas em seu solo. Sobre o ponto de vista pedológico, ou seja, a ciência que estuda os solos, o estado de Minas Gerais é um território constituído por solos ácidos e pobres quimicamente. Assim, o principal tipo de solo encontrado no estado de Minas Gerais é o latossolo vermelho, latossolo amarelo, cambissolos apáticos e nesossolos. Os solos são formados pelo intemperismo local, ou seja, pela decomposição da rocha matriz local, a rocha mãe, são denominados pelo fator clima e pelo conjunto clima-biosfera. Bom, o ponto central do meu portfólio é falar sobre o perfil dos solos, né? A gente viu que no meu estado de Minas Gerais e na minha cidade de Capelinha predomina o latossolo vermelho, né? E o cambissolo. O solo é dividido em camadas horizontais, né? Que são chamadas de horizonte R. Como a gente pode ver aqui na minha maquete, né? Ela está dividida em horizontes, né? A gente vai falar de cada um desses horizontes. As características que diferenciam os horizontes são baseadas em alguns critérios, como, por exemplo, a textura, a cor, a consistência, né? A estrutura, a atividade biológica e os tipos de agregados. Como no estado de Minas Gerais, né, o tipo de solo encontrado é o latossolo vermelho, né? Que predomina o horizonte A, né, o latossolo vermelho, ele predomina no horizonte A, e o cambissolo, né, que predomina, né, o horizonte B. Vou falar um pouquinho dos horizontes. Aqui na minha maquete está representada os tipos de horizontes, né? Não está representado todos os tipos de horizontes, está representado os tipos de horizontes presentes na minha região, né, no meu estado de Minas Gerais e na minha cidade de Capelinha, em Minas Gerais. Então, a gente vai começar pelo horizonte R, né, que corresponde à rocha matriz, né, ou rocha mãe, isto é, o material consolidado constituído pelo substrato rochoso, né, que é o solo mais antigo, né, que é o horizonte, na verdade, mais antigo. Depois a gente vê aqui, né, em cima da rocha do horizonte R, né, da rocha mãe, da rocha matriz. Depois a gente tem aqui o horizonte B. O horizonte B é o acréscimo de matéria orgânica, mas é rico em materiais solúveis na água. Se formado sobre o horizonte A, que está aqui logo acima dele, né? O horizonte B, que determinará a classificação do solo. Então, quem determina a classificação do solo é o horizonte B. Normalmente, o horizonte B, ele apresenta uma coloração vermelha, né, de alta concentração de ferro, ou amarela, né, baixa concentração de ferro. Nesse horizonte, também há concentração de materiais orgânicos e minerais lixiviados das camadas anteriores, ou seja, minerais que foram lavados, né, lixiviados, lavados das camadas anteriores para chegar no horizonte B. Então, no meu estado de Minas Gerais, o solo que predomina o horizonte B é o cambissolo, né? Esse tipo de solo é um solo pouco desenvolvido, né? É um solo pouco desenvolvido, né? Onde predomina o horizonte B.
apresenta-se pouco profundo, né? E muitas vezes encascalhado. São solos que podemos chamar de solos mais jovens, né? Que possuem materiais primários de teor de silt, né? Um material sedimentar composto de pequenas partículas e minerais diversos. Pode ser menores do que a areia fina e maiores do que a argila. O alto teor de silt e a pouca profundidade fazem com que esses solos tenham permeabilidade muito baixa. O maior problema, no entanto, é o risco de erosão, né, devido à baixa permeabilidade. Sulcos são facilmente formados nesses solos pela enxurrada, mesmo quando eles são utilizados para pastagens, né? Ocupa 10% da área do cerrado. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o horizonte A, que está logo acima do horizonte B, né? O horizonte A é uma mistura de humus e matéria mineral, né? Como areia, argila, né? E é rico em nutrientes, tem a cor escura, né? É o primeiro a ser atingido pelo intemperismo e pela lixiviação, sofrendo perdas minerais, né? Os horizontes A e o horizonte O, que está logo acima do A, são aqueles utilizados para a agricultura, né? As plantações. Então, aqui na minha região, né? O tipo de solo predominante no horizonte A é o latossolo vermelho, por isso, né, que a corzinha dele mais avermelhada. O latossolo vermelho, eles são mais profundos, porosos, né, bem drenados, bem permeáveis. E são também de fácil manejo. Normalmente, eles são situados, né, em áreas de relevos planos ou suave ondulado, como as chapadas, os vales, né? Muitos autores classificam esse tipo de solo, né, como terra roxa, né, presente no sul do Brasil, como latossolos vermelhos, de fertilidade natural moderada. É um solo classificado como um solo mais maduro. Um dos principais impedimentos para o seu pleno aproveitamento, né, são a baixa fertilidade e a presença de alumínio tóxico para as plantas. Por último, a gente tem o horizonte O, né, que é a camada superficial. O O é de orgânico, é praticamente constituído por humus, ou seja, restos de vegetais, de animais. Tem uma cor muito escura, né, mais escura do que o horizonte A, e é rico em nutrientes. Bom, espero que vocês tenham, né, entendido um pouquinho dos tipos de solos presentes na minha região, na minha cidade, né, e o perfil, né, desses solos. Os solos, eles são de grandes importâncias, né, para entendermos as plantações, as construções, os materiais encontrados em cada região do Brasil. A gente viu que cada região tem um tipo de solo específico, né, que auxilia na produção daquela região. O solo é uma fonte, é um recurso natural renovável que é responsável por abrigar as espécies de vegetais e também por ser um meio de sobrevivência do ser humano e também dos animais.